Fala aí galera, tudo certo, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse artigo que foi recentemente publicado pelo nosso grupo, tá? É uma revisão sistemática com meta-análise sobre o uso de esteroide anabolizante e exercício físico em pacientes com condições clínicas, tá bem? E a gente vai entender um pouco a aplicabilidade e entender por que a gente conduziu esse estudo, tá? Primeiro ponto que a gente precisa destacar é que grande parte daqueles pacientes que têm perda de massa muscular, eles apresentam perda de força, capacidade funcional, eles apresentam pior desfecho clínico, tá bem? Em diversas condições clínicas distintas. Então hoje a gente tem pacientes portadores de HIV que vivem em condições de AIDS, pacientes com insuficiência cardíaca, com DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com idades muito avançadas, tá? Acima de 80, 90 anos, que perderam muita capacidade funcional. Essas pessoas, elas apresentam um pior prognóstico em relação à mortalidade, tá bem? Então, manter capacidade física, manter força muscular, manter massa muscular pode conferir algum benefício a essa população, tá? Então, por isso que a gente conduziu esse estudo. A gente precisava entender uma droga que seja eficaz, tá? Uma droga que poderia até certo ponto ser segura, e a gente pensou em esteroides anabolizantes, tá? Eu sou um pouco cético em acreditar que diversos pacientes vão responder de forma benéfica ao exercício físico, tá? Eu acredito que muitos pacientes, muitas pessoas apresentam um alto grau de catabolismo corporal, de degradação proteica, que não respondem de forma benéfica ao exercício físico e que não respondem de forma satisfatória à suplementação, como por exemplo a gente vê suplementação de proteína, suplementação de creatina e seja lá qualquer tipo de suplementação que for. Eu tenho um pouco mais o pé no chão, eu sou um pouco cético e eu acredito que algo farmacológico com maior eficácia seja necessário, tá? Hoje a gente tem a visão clássica da gente ver pessoas entrando em ambiente hospitalar, ficando em UTI por um tempo, e essas pessoas saem de lá com alto grau de atrofia muscular, tá? Elas passaram por um processo muito catabólico lá, e eu sou um pouco descrente em acreditar que algo mais conservador, vamos se dizer assim, por meio de exercício físico ou suplementação, consiga suprir a necessidade dessas pessoas lá. Então, por isso que a gente acreditou e a gente acredita que a utilização de esteroides anabolizantes pode ser uma alternativa viável e segura a essa população, como a gente evidenciou nessa revisão com meta-análise que a gente fez, tá? Então essa é a publicação que a gente fez na Reviews Endocrine and Metabolic Disorders, tá? É um jornal que tem um fator de impacto bastante considerável ali na área. Quando a gente faz revisão de literatura, a gente faz um compilado de tudo que foi publicado, e a meta-análise é uma forma da gente fazer, vamos dizer, um ajuste estatístico para tentar entender um efeito comum a várias intervenções que foram realizadas em diversas populações, tá bem? Primeiro ponto, a gente precisa tirar essa imagem pejorativa de esteroides anabolizantes como bomba, como algo que é assimilado a efeitos adversos, tá? Qualquer droga hoje ela é passível de efeitos adversos dependendo da posologia que você faz a utilização dela. E a gente precisa entender um pouco como que foi feito esse construto histórico por trás da literatura de um esteroide anabolizante. E vamos começar com um exemplo simples, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. A metformina é uma droga utilizada para o controle glicêmico, amplamente utilizada em toda a população mundial, tá? Tem a eficácia satisfatória, tá? A metformina previne inúmeras incidências cardiovasculares, aumenta a sobrevida da população, e hoje ela é a primeira linha, tá? De acordo com a Associação de Diabetes Americana, no controle de glicemia de pacientes com diabetes tipo 2, tá? A dose máxima preconizada pelos consensos
diária de metformina é aproximadamente 2.500 miligramas ao dia, tá? Então ninguém, nenhum clínico em pleno juízo de consciência ou nenhuma pessoa vai utilizar acima de 2.500 miligramas de metformina ao dia. E as pessoas fazem o controle, tá, relativamente bem da glicemia com uma dose de 500 miligramas, 1.000 miligramas, 1.200 miligramas de metformina ao dia, e as pessoas estão fazendo o controle glicêmico, estão vivendo mais, vivendo de forma satisfatória com essa dosagem de metformina, tá bem? Agora imagine, pessoal, a metformina sendo uma droga que aumenta o desempenho, ela promove ganho de força, ela promove ganho de massa muscular, e as pessoas começam a utilizar isso de uma forma off-label ali, de uma forma irrestrita. As pessoas provavelmente não vão se limitar à dosagem de 2.500 miligramas ao dia. A gente precisa entender isso. Essas pessoas vão utilizar 5.000 miligramas, essas pessoas vão utilizar 10.000, 15.000 miligramas ao dia de metformina, que é normalmente o que ocorre com o uso de esteroides anabolizantes, tá? E a partir disso eu fico suscetível a efeitos adversos, tá? Ponto. Agora, imagina toda uma literatura surgindo historicamente no intuito de avaliar efeitos adversos da metformina. Então eu começo a publicar artigos transversais que eu vou analisar os efeitos adversos em população que estão utilizando, por exemplo, 10.000 miligramas de metformina ao dia. Então eu começo a publicar diversas publicações mostrando que causa hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, altera diversas enzimas e por aí vai. Então eu tenho diversas publicações com efeitos adversos da metformina. E eu começo a fazer design de estudos específicos para entender o efeito adverso da metformina em modelos animais. Então eu tenho lá o meu rato de laboratório, aplico uma alta dosagem de metformina, vou começar a analisar efeitos adversos, e aí eu tenho publicações também em modelo animal mostrando efeitos adversos. Se eu sou uma pessoa que eu vou me informar sobre a metformina, eu vou lá no banco de dados, entro na PubMed, na Medline, digito lá metformina, eu vou ver uma enxurrada de literatura sobre efeitos adversos dessas drogas, tá? Estudos transversais em modelos animais, e eu logo vou assimilar a metformina com efeitos adversos. Isso foi um pouco do que se foi feito no construto histórico do esteroide anabolizante, tá? A literatura, de certa forma, ela foi um pouco enviesada a estudar os efeitos adversos dessas drogas, porque lá atrás as pessoas começaram a utilizar essa droga de forma ilícita em alta dosagem, tá? No entanto, quando a gente começa a analisar efeitos adversos dessas drogas em ensaios clínicos, tá? Os ensaios clínicos, eles trazem a representação de uma certa forma da realidade clínica a um projeto de estudo para tentar analisar os efeitos dessas drogas. A gente observa que esses efeitos adversos comumente relatados não estão presentes ali em ensaios clínicos, tá? Então eu estou utilizando droga na posologia correta, eu estou fazendo acompanhamento clínico correto e muitas vezes eu não observo esses efeitos adversos, tá bem? Ponto. Eu não quero dizer que essa droga é livre de efeitos adversos, pelo contrário, a gente fez toda a análise qualitativa ali, a gente viu efeitos adversos sim, mas efeitos adversos que comumente parecem não ser tão maléficos assim, tá bem? E a gente precisa entender isso. E outro ponto, há necessidade de mais estudos analisando efeitos adversos dessas drogas, tá? A gente precisa de ensaios clínicos a longo prazo para ver se essas drogas realmente são seguras ou não. No entanto, a gente traz um questionamento à literatura, mostrando que, pera lá, essa droga talvez ela pode ser segura e ela é eficaz em aumentar a massa muscular e aumentar a força e pode beneficiar pacientes em condições de perda de massa muscular, perda de força, perda de funcionalidade física, tá bem? Isso é o que a gente precisa levar em consideração. Então,
a mensagem que a gente quer passar é que vocês deixem um pouco de lado, tá? De entender o esteroide anabolizante como algo maléfico, passivo de efeitos adversos, tá? Não necessariamente é isso. Hoje a gente tem diversos ensaios clínicos muito bem conduzidos com terapia de reposição de testosterona que mostram que as pessoas reduzem desfecho cardiovascular, aumenta a sobrevida, tá? Esse ano foi publicado o ensaio clínico fase 3B na The Lancet sobre terapia de reposição de testosterona no manejo clínico de pacientes com diabetes, tá? Então tendo resultado satisfatório. Então é algo que tem benefício clínico, sim, é algo que pode contribuir, tá, para inúmeras pessoas com condições clínicas. Provavelmente muitas de vocês conhecem alguém ali que ficou acometido clinicamente, que precisou ser internalizado em um ambiente hospitalar e apresentou atrofia muscular, apresenta caquexia, que é uma perda muito acentuada do peso corporal, tá? Que é acompanhado principalmente de perda de massa muscular. E a gente precisa entender que essas pessoas apresentam pior desfecho clínico, tá bem? E há necessidade de ter uma terapia, seja ela farmacológica, seja por meio de exercício físico, de uma forma que seja satisfatória e promova um efeito adequado a essas pessoas, tá bem? Então aqui está a nossa revisão, tá? Botando o dedão na tela aqui. Deixa eu dar o zoom. Só mostrar aqui, a gente vai direto para o resultado para a gente entender, tá? Aqui está tudo conduzido. Esse é o gráfico que a gente chama de Forest Plot, que mostra todo esse balanço estatístico ali entre os efeitos, tá bem? Aqui está a nossa análise qualitativa dos efeitos adversos, tá bem? Dessas drogas. Então, grande parte dos estudos não mostram efeitos adversos significativos, tá? A gente precisa entender isso. É muito importante a gente passar aqui e analisar o que cada estudo relatou de efeitos adversos, como, por exemplo, elevação de hematócrito, tá? Que é um dos efeitos adversos comumente relatados, tá? Elevação de PSA, tá? Que é uma proteína prostática que pode representar uma certa grau de hipertrofia prostática, mas isso é debatido ainda na literatura, tá? Mas a gente tem que ter sempre o pé atrás em relação aos efeitos adversos, mas também a gente tem que ter aquela suspeita de que pode ser seguro, tá bem? E aqui está uma imagem que representa todos os nossos resultados, tá? Naquela população clínica, somente a utilização de exercício físico é eficaz em aumentar o ganho de força muscular. No entanto, somente exercício físico não é eficaz de aumentar a massa muscular nessa população. Então, se eu tenho um paciente, tá, acometido, que ele tem uma condição clínica, ele está perdendo massa muscular, ele tem uma situação, ele apresenta ali uma situação de sarcopenia, caquexia. Muitas vezes só o exercício físico não vai ser eficaz em promover o aumento de massa muscular, e esse paciente ele precisa ganhar massa muscular, tá? A perda de massa muscular fez com que ele apresentasse um pior prognóstico, e ganhar massa muscular seria uma medida adequada, e muitas vezes só o exercício físico não vai ser eficaz. Se a pessoa só utilizar esteroide anabolizante, ela só utilizou, estou aqui, apliquei esteroide anabolizante, ou tomei, seja lá qual forma, via farmacológica que for, eu consigo aumentar a força, eu consigo aumentar a massa muscular sem exercício físico, tá bem? No entanto, quando eu associo essas duas intervenções, exercício e esteroide anabolizante, eu vou ter os maiores efeitos em ganho de força e ganho de massa muscular. E aqui está uma figura, tá? Essa figura de baixo aqui, ela representa muito bem a nossa sugestão, tá? Uma vez que essas pessoas, condições clínicas, apresentam um pior prognóstico, parece muito sugestivo pensar que aumentar força, aumentar massa muscular por meio de exercício e por meio de esteroide anabolizante promova uma maior sobrevida a essa população, tá bem? Então esse é o nosso principal hipótese desse estudo. A gente conduziu uma ampla revisão aqui da literatura, tá? Então a gente precisa entender um pouco esse outro lado de esteroide anabolizante, tá? E grande parte das pessoas fazem o uso off-label disso, utilizam de uma forma ilícita, tá? Grande parte
do que se utiliza clinicamente hoje de terapia de reposição hormonal, manipulação hormonal, não é corroborada por consensos, tá? Da área de endocrinologia, seja lá de qual área for, tá? Muitas pessoas estão utilizando terapia de reposição de testosterona sem realmente necessitar dessa terapia, tá? Médicos hoje fazem a utilização clínica sem respaldo científico, e essa literatura, essa revisão sistemática e essa meta-análise, ela em momento algum ela justifica uma conduta clínica a partir disso, tá? A pessoa que utiliza desse artigo que nós publicamos para justificar sua conduta clínica, ela está tendo alguma medida ainda precipitada em relação a isso. A gente precisa ter essa tradução do conhecimento científico em consensos, em diretrizes que regem toda a conduta clínica do clínico, seja ele médico, seja lá de qual profissão for, tá? Precisa-se ainda de mais estudos sobre o uso de esteroide anabolizante, tá? A gente precisa entender que terapia de reposição de testosterona nem sempre é terapia com esteroide anabolizante. A terapia de reposição, como o próprio nome sugere, ela busca repor os níveis de testosterona sanguíneo, tá? E nem sempre a utilização de esteroides anabolizantes, tá? Vai ter esse objetivo de repor o nível de testosterona. Hoje a gente tem drogas como, por exemplo, oxandrolona, drogas como nandrolona, que não tem esse objetivo de repor o nível de testosterona. Muitas vezes as pessoas apresentam redução do nível de testosterona com essas drogas também, mas são drogas que elas apresentam uma razão miotrófica androgênica de maior proporção, tá? Então essas drogas elas tendem a apresentar maiores efeitos em sistema muscular do que sistemas de caracterização de secundária masculina, tá? Por exemplo, ela atua mais em tecido muscular do que tecido prostático, tá bem? Então essas drogas parecem ser uma opção viável a essas pessoas, tá? Que apresentam um estado de atrofia muscular. Então eu tenho ensaios clínicos com mulheres que utilizaram oxandrolona, tá? Então hoje a gente tem o amplo utilização off-label ali de oxandrolona por mulheres. Você vê frequentemente mulheres em ambiente de academia utilizando oxandrolona, e não há respaldo da literatura para essas mulheres estarem utilizando oxandrolona. Mulheres saudáveis de 20, 30 anos ali utilizando oxandrolona, tá? Não há totalmente segurança em relação ao que elas estão fazendo. A nandrolona também é uma outra opção viável, tá? No entanto, a gente tem as terapias de reposição, que eu vou repor os níveis de testosterona, e eu vou utilizar um éster de testosterona, enantato de testosterona, um decanoato de testosterona. A gente tem muita evidência hoje com um decanoato de testosterona, tá? Que é o nome comercial de Nebido, que é a produção da Bayer, tá? Então a Bayer hoje ela tem um certo patrocínio por trás de alguns estudos ali que são conduzidos, e são estudos que estão apresentando resultados satisfatórios, tá bem? Então eu convido a vocês, tá? O vídeo ficou um pouco extenso, é muita informação. Quem tem interesse, leia o artigo completo, tá? Todo o artigo ele é passível de limitações, todo artigo tem limitação, o nosso não é diferente, tá? A gente tem inúmeras problemáticas na condução do estudo, isso faz parte de qualquer estudo, e a gente precisa sempre tirar a informação que aquele artigo quer passar em relação ao que ele se propõe, tá? Essa é a nossa revisão sistemática. Eu convido a vocês compartilharem, tá? Compartilhar essa informação, e são poucas informações de conteúdo que a gente observa ali frequentemente, tá? No campo da informação sobre esteroides anabolizantes. Espero ter trago alguma informação que tenha relevância, tá bem? E a gente se fala, qualquer dúvida entre em contato, tá bem? Até mais, um grande abraço.